Olá, paz do Senhor, glória a Deus. Estamos iniciando mais uma live. Vamos entrando aí, gente. Paz do Senhor, paz de Cristo, paz Adriana, paz Geração Kids. Que bom ter vocês aqui conosco. Você vai entrando, vai compartilhando, porque hoje tem muita novidade do céu para nossas vidas. Tem muita coisa legal aqui para a gente compartilhar. Aleluia! Vai compartilhando aí essa live, avisa aí os nossos amigos do Ministério Infantil que já começou. Amém? Boa tarde, paz! Tomando uma aguinha aqui para molhar a garganta. Gente, faz o seguinte, ó. Quem já tá entrando aí, hoje eu preciso que vocês peguem um caderninho, uma caneta, um lápis, para anotar tudinho que a gente vai conversar aqui, que a gente vai ser falado aqui. Paz do Senhor, Gabriele, paz do Senhor, Adriana. Sejam todos bem-vindos, é tão bom estar com vocês. Meus amores, pega aí caneta, papel para anotar tudinho, tá bom? E já vamos começar. Cleuma, paz do Senhor, princesa, minha amiga linda. Gabriele Aguiar, paz, seja bem-vinda. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos iniciar com aquela oração, porque live sem oração não é live. Tem que ter a presença do Espírito Santo aqui, agora, conosco. Amém? Então, você onde estiver, feche os seus olhos. Se você não puder fechar os olhos, está aí no local de trabalho, mas liga o seu pensamento agora nos céus. Cecília, seja bem-vinda, querida. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos iniciando uma live. E o tema de hoje é planejamento no Ministério Infantil com propósito e criatividade. Porque sabemos que para ti devemos ter propósito, compromisso com tudo aquilo que formos ofertar ao Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por este momento aqui reunidos e te agradecemos porque é o Senhor que nos dá inspiração, é a tua palavra que nos guia e por isso estamos contentes e estamos dispostos e dizemos em uma só voz: eis-me aqui, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, fica conosco e que tudo aquilo que for falado nesta tarde, que venha direto do seu coração, coloca as palavras na nossa boca, daquilo que possa surtir efeito, Senhor, para todas as lideranças que estão aqui conectadas e dispostas a te servir melhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Você que está aí conosco? Digite aí amém, porque quando você diz amém, você diz o quê? Assim seja, você está em concordância com essa oração. Patrícia, bem-vinda. Alvacelli, bem-vinda. Digita aí para mim, gente, também, de onde você é, para a gente estar se conhecendo aqui, tá bom? E vão me falando aí, se estiverem ouvindo bem, tá bom? Se der algum probleminha, me avisa. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre planejamento, porque início de ano, a gente falou na live anterior, tá salva, tá lá no meu feed, para quem desejar assistir, que não perdeu da outra vez, vai estar salva lá, que foi o perfil do líder no Ministério Infantil, e hoje é sobre o planejamento com criatividade e propósito. Não tem como iniciar um ano no Ministério Infantil sem o planejamento, certo? Então, olha que legal, Maranhão, Gabriele do Maranhão, Cecília, Pindamonhangaba, consegui falar, São Paulo, que legal, gente, muito bom. Planejamento. E o planejamento, ele deve vir com organização. O meu pastor, ele sempre fala que o milagre começa na organização. Prazer, de Santa Maria, Andréia, seja bem-vinda. O milagre começa na organização. Então, Tchélida, como
iniciar o meu planejamento. Eu estou iniciando no Ministério Infantil, eu não sei por onde começar. Ou, Tchélida, eu já faço parte do Ministério Infantil, mas eu quero aprender algo novo, eu quero fazer diferente. Então, legal. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu vou falar para você, que olha só, a palavra de Deus, o que ela diz aqui para nós? Que ela é o quê? Ó, ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, como ela é luz e quando ela se acende no nosso coração e na nossa mente, aí vem o quê? A criatividade, vem a ideia. É isso mesmo, não há nada melhor do que essa luz brilhar, essa luz vir do alto, essa ideia vir, ó, do reino dos céus para o nosso coração. Então, é um recurso que eu uso nas ministrações, gente, ó, é a Bíblia Lâmpada, tá? Eu achei lá na Amazon, no site da Amazon. E quando forem comprar, observe o tamanho, acho que é 25 por alguma coisa, porque tem umas que é bem pequenininha, né? E essa é grande, mas vocês encontram lá. Dica, hein? Já comecei com dica. E as crianças amam, né? Então, meus amores, vamos lá. O que é planejamento? O significado de planejamento é o ato de planejar, de efetuar algo, de projetar, certo? E isso tem que ser alinhado ao propósito. Qual é o propósito? O propósito é a intenção de fazer algo, é o objetivo. Então, o que acontece? Nós vamos começar com um planejamento anual. Para isso, você vai formar sua equipe. É necessário que você já forme uma equipe forte que vai trabalhar com vocês. E essa equipe que você escolheu tem afinidade com aquilo que você pensa, com aquilo que você deseja fazer, para que se crie um alinhamento de visão. Não existe uma equipe que uma olha para essa direção, outra olha para essa direção, porque não vai ter conexão, não vai chegar a um propósito. Tem que todos, ó, andar no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Vai ter ideia daqui, vai ter ideia daqui, mas tudo em uma só direção. Alinhamento de visão. Então, forme uma equipe forte com alinhamento de visão e faça alinhamento de visão, tá bom? A paz do Senhor, Ana Cláudia, Sheila, sejam bem-vindas. Para quem tá entrando, eu tô pedindo para colocar aí de onde vocês são, pra gente estar se conhecendo, tá bom? Gente, então, o que você vai fazer? E recrute novas pessoas. A equipe que trabalhou com você em 2022 pode ser a mesma de 2023, mas chame mais pessoas, recrute, motive mais pessoas, porque você precisa formar líderes, novos líderes, para que quando chegar no final do ano, porventura, você, por algum motivo, não poder estar na frente, você formou na frente da liderança, mas você vai olhar para trás e você tá em paz, tá tranquila, porque você deixou uma equipe formada, uma equipe forte, entendeu? A geração Kids lá de Minas Gerais, né? Sheila, de São Paulo, que legal, gente. E aí, o que acontece? Divida funções, tá? Planejamento já vai começar aí, ó. Divida funções dentro da sua equipe, porque o líder não trabalha sozinho. Então, vamos começar a dividir funções. O que você vai colocar aí na sua equipe? Quem vai ser o regente do conjunto? Leidiane do Espírito Santo. Prazer, minha amada. Que bom estar aqui, que você está aqui conosco. Aparecida, prazer. Vão dizendo aí de onde vocês são. Recrute novos soldados. Faça alinhamento de visão. Faça divisão de funções. Quem vai ser regente, quem vai ser os regentes, quem vai ser os professores que vão ministrar as aulas, qual vai ser a equipe de apoio, tá? Pelo menos 2 pessoas para ser equipe de apoio no momento ali do culto Kids, na salinha. É legal também vocês pedirem, né, o apoio para que formem uma equipe de cozinha ou equipe do lanche. Porque aí é a equipe que vai ficar responsável só por isso. Então, todos os encontros das crianças, a equipe do lanche, ela já sabe o que fazer, né? Já está pronta. E você não vai ficar preocupando em planejar sozinha, em dar aula sozinha, em ensaiar as crianças sozinha, em preparar o lanche. Você vai pirar. Você vai terminar o final do ano com a bandeirinha branca, você não vai saber o que fazer mais. Então, divida funções. Recrute pessoas para te ajudar. Ana Cláudia, de São Paulo.
Que legal, Michele de Pirapora, prazer, gente. Vai entrando aí, vai também compartilhando aqui a live, tá? E aí, o que mais que você pode fazer na equipe? Equipe de acolhimento. Vai tá anotando? Anota aí, gente. Equipe de acolhimento. O que é a equipe de acolhimento, Jaelda? É aquela equipe responsável por acolher os convidados, é isso mesmo. Você vai convidar um pregador, um cantor. Então, aquela equipe é a responsável durante todo o ano para acolher esses convidados. Essa equipe vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato com o pregador, com a pregadora Kids, com o cantor que foi convidado, para perguntar se tem alergia a algum alimento, qual a preferência, se é uma janta, se é um lanche. Vai preparar um ambiente para receber após o culto, uma sala, alguma coisa bem arrumadinha, a lembrancinha da pregadora, do cantor. Então, essa equipe de acolhimento, ela vai ficar já focada nesse compromisso. Outra coisa, você pode criar a equipe da lembrancinha, tá? As equipes da lembrancinha. Essa equipe da lembrancinha é aquela equipe que todo culto Kids, não sei se cada igreja tem uma realidade diferente, né? Então, onde as igrejas têm o culto Kids, que é uma vez ao mês, essa equipe ela pode estar preparada para preparar as lembrancinhas que vão ser distribuídas para as crianças ao final do culto. Então, olha só que legal, cada um fazendo um pouquinho, imagina o sucesso que vai ser. E ninguém vai ficar cansado, sobrecarregado, entendeu? O que não pode é vocês trabalharem só. JP, oi, me diga aí de onde você é, Thaís, bem-vinda. Vamos lá, formamos a equipe, e aí, gente, vai da criatividade de vocês, assim, de dividir essas funções, porque, como eu falei, cada igreja tem uma realidade diferente da outra. Tem igreja, por exemplo, que tem o culto Kids mensal, uma vez ao mês, e tem o culto Kids paralelo ao culto dos adultos, né, no templo. E, por exemplo, todos os domingos tem o culto no templo, enquanto isso, no anexo, tem com a salinha nas crianças, certo? Que é o culto Kids. E o que eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, para esse ano de 2023? Eu não sei qual o método que você usa de planejamento para suas crianças de culto Kids. Mas, por favor, gente, vamos tirar aquela visão, aquela rotina, sabe? De fazer todo dia, todo culto a mesma coisa. De colocar aquela rotina. Entra pra salinha, faz uma oração, tira a oferta, canta, às vezes nem canta um louvor aleatório, às vezes nem pensou no louvor. Sabe o que vai fazer? Você vai escolher, por exemplo, vou dar uma dica. Na salinha, você tem que lembrar que mesmo você recebendo as crianças no anexo da igreja, enquanto tem o culto lá no templo para os adultos, você tem que entender que lá não é um depósito de crianças e nem passatempo. Se você, líder, entender isso, você vai fazer com que as pessoas lá fora comecem a entender esse propósito. Como, Tchelda? Começa lá da organização, dentro da salinha, da sua liderança, da sua equipe, de como vocês estão se organizando para que esse culto lá aconteça. Então, a criança todo culto, ela tem que brincar? A criança todo culto, todo encontro na salinha, ela tem que só louvor? Não. A criança tem que saber que ela está indo com um propósito para o culto Kids. Então, tira esse negócio vai de salinha e vamos colocar culto Kids, entendeu? Nessa paz do Senhor, de Parangaba, interior de São Paulo, prazer. Gente, vamos colocar culto Kids em 2023 lá no anexo da salinha. Então, você vai fazer como se fosse um mini culto lá na sua salinha. Você vai preparar a oração inicial, você vai preparar um louvor, e o louvor que você preparar vai ser direcionado ao tema que vai ser trabalhado com as crianças. Não vai ser um louvor aleatório, vai ser um louvor direcionado ao tema que você vai trabalhar. Prepare as crianças para receber oportunidades na salinha. Olha, no domingo que vem, Laura, você vai ser responsável para trazer um louvor. Então, ensaia, pede para a mamãe, procura a mãe da Laura, pede para preparar ela com um louvor no playback. Ou convide um músico da igreja para que só nesse momento inicial do louvor esteja presente para tocar para as crianças. Tudo é conversado, gente. Tudo é questão de motivação, entendeu? E aí, prepara as crianças para uma saudação. Sabe por quê? Porque nós estamos preparando futuros obreiros. Nós estamos preparando
os futuros, as crianças, os líderes em formação da igreja. E como essa criança vai saber o que é um líder, ser um líder no futuro, um obreiro, um diácono? Ela vai começar, aí, dentro da salinha. Por exemplo, você pode separar também, sabe o quê? Uma criança, fazer uma escalinha das crianças maiores, né? E colocar para que ela seja o diácono do mirim daquele dia, daquele culto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser o ajudante do dia. Então, ele vai chegar, ele vai ajudar a organizar as cadeiras, ele vai ajudar a servir água, tá? Para as crianças, entendeu? É um culto, viu? É um culto. Quando eu falo mini culto, talvez gere uma expressão errada. Mas o que eu vou falar? Ele é um culto por inteiro. Quando eu falo mini, porque o horário é bem menor. Tem criança, por exemplo, na minha igreja, leva as crianças para a sala após a oração que vai iniciar a pregação. Então, é um tempo reduzido. Então, tem que ser tudo muito bem planejado para dar tempo de você ter começo, meio e fim com as crianças, certo? Agora, tem igrejas que já recebem as crianças do início, né? Ao passo que os adultos já chegam, já vai levando para o anexo para poder já começarem o culto lá. Então, por isso que eu falo, cada igreja tem uma realidade diferente, certo, Geração Kids? E não dá para eu colocar, eu tô lançando sobre vocês ideias hoje, tá? Que você vai adaptar para essa realidade da sua igreja. Porque na igreja A tem uma liturgia, na igreja B tem outra liturgia. E como você vai preparar as crianças da sua igreja, de acordo com a liturgia da sua igreja, tá? Por exemplo, lá na presbiteriana, é um louvor, é uma ministração, não tem esse negócio de estar dando oportunidades. Então, lá na salinha das crianças, vai ser dessa forma. Na assembleia, eu sou da assembleia. Na assembleia, a gente tem toda uma liturgia, né, de oração inicial, de oportunidades, de oferta, de momento de louvor. Então, é dessa forma que eu vou trabalhar com as minhas crianças lá no Culto Kids, entendeu? Então, meus amores, vamos lá. Eu tô falando rápido, gente, porque o tempo é curto e tem bastante coisa para compartilhar. Mas eu quero que vocês estejam aí anotando tudo, tá bom? Michele, glória a Deus que você está gostando, Fabiola. Quem for entrando aí, vai colocando, gente, por favor, de onde vocês são, tá bom? Vamos lá. Preparou a sua equipe? Deixa uma equipe responsável também para elaborar as atividades. Você vai passar o tema que vai ser trabalhado no Culto Kids, né? E aí você vai ter a equipe responsável, que pode ser as apoios, as duas pessoas apoio, auxiliares, para preparar as atividades, para distribuir para as crianças, né? E pode ser atividade impressa, pode ser uma atividade oral, né? Pode ser uma atividade de uma dinâmica. Deixe essas pessoas responsáveis para trazer sempre em cima do tema que for trabalhado. Então, vamos lá, vamos de ideias. Vamos ver, no mês de janeiro, nós estamos iniciando um tema que a gente poderia trabalhar no mês de janeiro. O tema primícias, por exemplo. Você pode pegar o tema primícias e colocar para ser aquele tema oficial do mês de janeiro. Então, dentro do tema primícias, você vai fazer uma divisão dos 4 domingos, por exemplo, se são esses 4 domingos que vocês têm o Culto Kids, ou não sei qual é o outro dia que tem. Mas vocês podem separar, dentro do tema primícias, gratidão. Aí você vai fazer uma ministração em cima da gratidão, de ser grato a Deus. Aí a gente pode pegar histórias bíblicas referentes à gratidão. Você pode levar a história de Ana, que foi grata a Deus porque Deus concedeu a ela, né, a gerar Samuel. E você pode trabalhar histórias que se remetam a ser grato a Deus. E no final você pode chamar as crianças, distribuir aí uma folha e pedir que elas listem aí 10, 15 motivos para ser gratos a Deus por tudo que foi feito, que Deus concedeu a elas em 2022. Entendeu? Então fica sendo aquele dia o culto da gratidão. Então você vai levar louvores no Culto Kids que fale sobre ser grato a Deus, né? Obrigado, Jesus, né? Então você vai no segundo mês, ou no segundo domingo, dentro do tema primícia, você pode trabalhar o tema da oferta,
né? As primícias é aquilo que a gente doa ao Senhor, entrega ao Senhor em primeiro lugar. O que é mais importante para nós são as primícias que nós entregamos ao Senhor. Então, dentro da gratidão, a gente vai a importância da oferta. Você pode incentivar as crianças a trazer nesse dia do culto dos dízimos e ofertas a sua oferta de amor, a trazer um material para a salinha, um lápis de cor, um giz de cera. Ou você pode fazer uma campanha do brinquedo para doar para crianças carentes, que elas tragam os brinquedos, né, que elas gostariam de doar. Ou você pode incentivar que elas tragam 1 quilo de alimento e todas juntas formarem uma cesta para doar essa cesta, né, para alguém que esteja necessitando, entendeu? Então, cada domingo dentro do culto primícias, você pode criar algo relacionado ao tema primícias. Vem gratidão, vem oferta, vem amor ao próximo. E no culto, na culminância, o que você pode fazer? Aquele culto mensal, se na sua igreja você faz o culto mensal, nesse dia você pode elaborar o culto lá no templo e nesse dia tudo ser voltado ao tema primícias, né? E você pode elaborar, inclusive, uma campanha com os pais para que no dia do culto primícias você entrega o convitinho na semana para os pais com um item por exemplo, vou usar um exemplo de uma doação de material para a salinha. Então, no dia do culto das primícias, que vai ser entregue esse material. Então, você vai deixar lá no convitinho, explicando direitinho, e naquele dia as crianças vão estar lá na frente com um cesto, onde as pessoas poderão ir lá e depositar o material e juntos todas as famílias fazer uma oração abençoando aquela ação, abençoando aquelas primícias. Amém? Glória a Deus. Então, são ideias que a gente pode estar levando já aí de início de ano, culto das primícias, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora que do planejamento anual, você vai também inserir aí, tem o culto, os temas dos cultos paralelos, que são junto ao mesmo tempo com os cultos no templo dos adultos. Você vai já organizar quais serão os temas de cada culto mensal do ano, né? Que é o culto infantil. Dentro desse tema, você vai pôr a equipe para trabalhar junto com você aí na divisão das tarefas. Aí entra a equipe da lembrancinha, do acolhimento, a equipe de louvor. E, gente, quando forem fazer o culto Kids, por favor, não adultize esse culto. Se o culto é na direção das crianças, coloque as crianças para trabalharem neste culto. Lembra que eles são líderes em formação? Coloque as crianças para trabalhar no culto. Os adultos já têm os cultos, muitos cultos onde eles podem estar lá louvando, mas no culto Kids, deixa as crianças louvarem. Forma a equipe de louvor Kids, coloca para louvar. Coloca a criança com a salva. Pode ser acompanhada de um adulto, não tem problema, mas coloca a criança com a salva para ajudar a colher a oferta. Coloca essa criança para ler, prepara uma criança para ler a palavra, tá? No momento do culto Kids. E louvores, apresentações direcionadas com as crianças, porque os pais, gente, as famílias amam ver seus filhos ali na ativa. Os pais se apaixonam em ver os seus filhos numa apresentação de uma coreografia, numa apresentação de uma peça teatral. Eles amam ver os filhos envolvidos. E isso motiva também as famílias a estar presente, né? No culto Kids, ok? Então, vamos lá. Agende com antecedência o pregador do culto. Não agende com 15 dias antes. Agende com pelo menos um mês antes, porque eu já vi muito pregador descabelado procurando pessoas para pregar e não acha, porque quem é líder organizado agenda com antecedência e os pregadores já têm as suas agendas, né? Prontas e fiéis ali para quem chega primeiro, né? E aí eu já vi, por exemplo, em alguns grupos de tias que eu participo, que às vezes dá uma semana pertinho do culto Kids, aí alguém coloca lá,
alguma pregadora disponível para o culto? Falei, misericórdia, quando eu vejo aquilo eu nem respondo. Falei, misericórdia, Jesus, uma semana faltando para o culto, agora que a irmã lembrou que tem que separar um pregador para a palavra. Então, meus irmãos, vamos nos atentar a isso, né? Que o pregador também tem a sua organização. E vamos lá. Por favor, também eu faço um apelo como tia que ministra para o Ministério Infantil, tá? Por favor, gente, dê tempo para as tias do Ministério Infantil pregar no culto Kids. Tem gente que acha que é só louvor, 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 louvor e dá 15 minutos para a tia do Ministério Infantil pregar e a tia não sabe o que fazer porque a tia também tem todo um planejamento para levar a palavra ao coração dos pequeninos. E lembre-se que o louvor alegra a alma, mas é a palavra que fortalece o espírito. Então separe aí um tempo, entre em contato com a pregadora. Tia, você precisa de quanto tempo para concluir a sua mensagem com as crianças? Então, isso demonstra que você é um líder organizado, certo? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então, para continuar o seu planejamento, você vai separar aqueles eventos que são eventos fixos. Lógico que quando você for separar os eventos do Ministério Infantil, você vai alinhar com a agenda da sua igreja. Você vai procurar o seu pastor, o secretário da igreja, e você vai alinhar esses projetos com as datas disponíveis para se encaixar ali com as demais agendas da igreja, certo? E quando o seu pastor vê que você está procurando ele para marcar os projetos que vão ser realizados, e você já tem tudo ali no papel, o que vai fazer, quando fazer, como fazer, eu tenho certeza que o seu pastor vai te dar um crédito enorme de confiança, porque ele vai ver que você tem organização. Opa, encontrei um líder organizado, um líder de excelência. E aí, com certeza, ele vai estar mais disposto, inclusive, a te apoiar quando você precisar. Ok, gente? Tudo bem aí? Estão anotando? Então, você vai separar aqui quais são aquelas datas que você vai fazer os eventos, aqueles eventos que são mensais, aqueles que são trimestrais, semestrais, tá? Por exemplo, o evangelismo é necessário que seja mensal, né? Tem que ter pelo menos um evento de evangelismo por mês. Por que a importância do evangelismo? Porque é através do evangelismo que você vai pescar crianças, né? Lá do mundo, você vai trazer crianças para Cristo. Então, faça um evangelismo criativo. Tem N maneiras de fazer um evangelismo criativo. Você pode fazer com as crianças, reunir as crianças, levar ali na escola bíblica. Tiram meia horinha para que você... Às vezes a praça é próxima da igreja. Vai para a praça com as crianças, põe as crianças ali para distribuir folhetinho, leve um apoio ali de adultos que possam estar ajudando, cuidando das crianças para que elas... né, não vai pra pista, essas coisas todas. Mas coloque aí uma identificação, combina a cor de roupa para as crianças estarem uniformizadas. Se a igreja tem um uniforme, use, né? E distribui os folhetos, chamando para o culto à noite. Evangelize na quadra onde se encontra a sua igreja. Coloque aí um carro de som. Se não tiver carro de som, tia Hélida, eu quero muito fazer tudo isso que você está falando, mas no meu ministério eu, 2 discípulos e Jesus no barquinho. Meu amor, graças a Deus que Jesus está no seu barquinho, né? Porque se ele estiver no seu barquinho, ele não vai afundar, ele vai cuidar de tudo, tá bom? Mas se dispõe a fazer de acordo com as suas condições, mas não deixe de fazer algo, né? Coloque lá, se tem aquele boneco de espuma, coloca, sai na rua com as crianças, né? Coloca as crianças para colocar os folhetinhos, para dizer que Jesus te ama. E deixa Deus te usar, tá? Eu sei que Deus vai, mandar a criatividade dos céus para vocês fazerem esse evangelismo de rua, esse evangelismo tão importante na vida das crianças. E as crianças vão aprender a crescer, crianças missionárias, né? Com vontade de fazer a obra do Senhor. Vamos lá, você vai colocar as reuniões que são, por exemplo, trimestrais. Reunião de professores, capacitação com os professores. Gente, se capacite. Participe de treinamento de líder, de capacitação para você conseguir treinar a sua equipe. Fazer aquela capacitação, aquela formação, reunião periódica.
Pode ser trimestral, para que vocês ajustem ponteiros, para que vocês tracem as metas, para vocês tirem do papel essas metas, em nome de Jesus, se transformem em ações, tá bom? A reunião com os pais, é bom vocês fazerem uma reunião com os pais das crianças, porque elas vão se sentir inseridas no ministério infantil. Ai, tia Elida, mas aí vai 2, 3 pais, é o começo, depois vão continuar indo mais. Mas faça uma reunião atrativa, convide para um almoço, convide para um coffee break, um café da manhã, convide alguém que possa trazer uma palavra ao coração dos pais, né? E aí você vai, nesse dia da reunião com os pais, você vai falar quais são os próximos projetos que vão serem feitos no trimestre. E ver que cada pai pode participar, de que forma cada pai pode estar participando. Tem muitas mães talentosas aí, tem mães que sabem fazer um bolo para a cantina, tem mães habilidosas que mexem com artesanato, que pode ajudar a fazer lembrancinha para as crianças. E se vocês pedirem essa ajuda, solicitarem essa participação, eu tenho certeza que vocês vão alcançar muitas coisas aí para o Ministério Infantil através da vida dos pais, viu? Glória a Deus. E olha só, coloca agora aí culto no lar, se você puder fazer um culto no lar infantil, quinzenal, pode ser quinzenal, agenda na casa de uma criança, né? Converse com os pais, faça aquele culto mais breve, porque é direcionado para as crianças, não pode ser prolongado, porque a criança dá sono, a criança cansa, mas faça aquele culto animado, sabe? Que dá vontade de as próximas crianças vão querer ficar ansiosas para que seja também culto na casa delas, tá bom? E os pais vão se sentir inseridos nesse contexto, né, gente? Com certeza. Faça a EBF. A sua EBF, ela é o quê? Ela é semestral? A sua EBF, ela é 2 vezes ao ano, janeiro e dezembro? Como você vai fazer a EBF? A EBF tem de N formas, né? Você pode fazer, enquanto as crianças estão de férias, um acampa dentro. Pode fazer aí, se a sua igreja tiver condições de fazer uma semana com várias atividades, cada dia uma atividade diferenciada voltada para as crianças. Que mais? Você pode levar as crianças para um passeio, para uma chácara, para fazer a sua EBF. E aí tem N ideias. Eu queria falar muito com vocês hoje aqui sobre ideias para cada data específica, né, de comemoração. Eu não vou conseguir fazer isso por conta do tempo da live, mas se você desejar levar a tia Elida aí na sua igreja para fazer um treinamento com líderes, a gente tem o prazer de ir, tá? E levar essas ideias criativas para cada mês do ano. Com certeza estar compartilhando com vocês. Será muito bom esse momento. E o congresso, que é o anual. Gente, não se prepara congresso de crianças um mês antes. As tias que assumem, os tios e as tias que assumem o Ministério Infantil. Tomou posse. Mês que vem já começa a reunir sua equipe, já traçar o tema do seu congresso. Já veio pregador, agenda com antecedência o pregador do seu congresso. Já cantores, começa a pesquisar, começa a pedir Deus direcionamento de quem você vai levar. E que todos esses congressos e esses cultos não percam o propósito. O propósito do seu congresso, do seu culto, tem que ser almas, tem que ser avivamento. As crianças têm que ter experiência em sentir a presença do Espírito Santo. Não pode fazer congresso aleatório com um tema, vou escolher o tema porque a ornamentação é mais fácil. Não. Peça direcionamento para Deus. Olha só, às vezes você vai estar assim, sem ideias como um galinho seco, né? Pensando o que fazer, não surge ideia, meu Deus, como vai ser? Aí você vai fazer o quê? Você vai orar. Você vai orar, você vai pedir para o Espírito Santo te revelar. E aí vai buscar na palavra, tá? A resposta do Senhor para o seu culto, para o seu congresso. E aí quando você fizer isso, ó, o que vai acontecer, ó? Vai vir, ó, a essência do Espírito Santo sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração. E de repente, meu irmão e minha irmã, você mesmo vai ficar surpreso, porque aquele galinho seco sem ideias, ó, de repente vai, ó, florescer. Vai florescer ideias incríveis para você. Então, seja curioso, pesquise, participe de cursos, de treinamentos, visite páginas cristãs, educacional, cristãs.
não é errado você pegar ideias, é errado você não adequar a realidade da sua igreja, querer tudo pronto, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar ideias e você vai adequar a sua realidade, você vai acrescentar, você vai modificar, e o Espírito Santo vai falar no seu coração o que você deve fazer através daquela ideia que você viu, que foi falado. E olha, um negócio que eu vou compartilhar aqui para encerrar a live, tá? Porque o tempo já se foi. Uma coisa bem interessante que eu quero falar para vocês, gente, às vezes você ora pedindo para Deus te mostrar, te revelar o propósito, qual vai ser o tema do ano, o que você quer, os projetos, como que vai acontecer. Você já vai separar as datas comemorativas do ano, e você vai pegar essas datas e você vai trazer para a realidade cristã. E dentro dessas datas, o que você vai fazer? Por exemplo, vamos lá. Tem uma data comemorativa que é o dia da prevenção ao abuso sexual infantil. Então, essa data comemorativa, não é comemorativa, na verdade é uma data de combate, de prevenção. O que você vai fazer? Você pode trazer esse tema para a sua igreja, fazendo, sabe o quê? O dia do carrinho com os meninos, o dia das bonecas com as meninas, ou o dia do príncipe com os meninos, o dia das princesas com as meninas. E nesse dia você vai trazer alguém para trazer uma palavra sobre uma palestra sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. Você vai tratar cura interior e você vai ver como Deus vai trabalhar no meio do seu ministério infantil. Já tive experiências de estar fazendo live aqui no município onde eu moro, a convite da prefeitura, e live na minha igreja, no EBF, falando sobre esse tema. E olha, pasmem vocês, teve crianças que procuraram depois as suas mães, procuraram depois as suas líderes e foram falar coisas terríveis que estavam acontecendo com elas em relação ao abuso sexual infantil. E essas crianças puderam ser ajudadas, curadas, através desse tema. Então, olha a importância de você pegar cada data comemorativa, você trazer ela para a palavra de Deus, colocar uma base bíblica nesse tema e trazer algo para as crianças, porque vocês vão ver resultados, né? E é isso que nós queremos, tá bom? Então, olha só, andem sempre com um caderninho, com um bloquinho, para vocês anotarem ideias. Às vezes Deus te dá ideia dormindo, já aconteceu comigo. Deus me dá ideias dormindo. E aí eu não ter anotado, achando que vou lembrar quando acordar, e a ideia sumiu. Então agora, ó, bloquinho na mão, do lado da cama, Deus te deu aqui, ó, a mensagem, acorda, minha filha, desperta, já anota, sabe? Porque a mente do líder de ministério infantil não para. E às vezes Deus fala com a gente na madrugada, durante o nosso sono. Às vezes você tá passando na rua, você olha para algo e Deus te dá uma ideia incrível em cima de algo que você viu, né? Então anda sempre aí, ó, sensível à voz do Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos ver aqui. Não se esqueçam de fazer a comemoração dos aniversariantes, pode ser semestral, né? Não esqueçam de fazer no dia do professor, uma data comemorativa. Honre seus líderes com essa data, né? Prepare um jantar para os seus líderes, prepare uma lembrancinha para os seus líderes, traga uma palavra de incentivo, de refrigério para a alma dos seus líderes, sabe? Faça com as suas crianças, sabe? Tudo que você for fazer para as suas crianças, planejar, você vai fazer pensando em se colocando no lugar das crianças. Como as crianças, elas sentiriam recebendo esse projeto? Como as crianças reagiriam diante do que eu tô levando para elas? E aí você vai sentir a paz, você vai sentir a confirmação do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou terminar a live. Teria muitas ideias, eu trouxe apenas uma síntese aqui de ideias que vocês podem estar aproveitando, mas tem muito mais. Então, assim, os 10 passos principais para a criatividade fluir no seu planejamento é orar, entregar ao Pai, porque tudo que você orar, crendo, você receberá.
Você vai parar, tirar um tempinho para pensar, para respirar, para manter o foco, para organizar o seu evento, a sua atividade, como se você tivesse planejando aí o aniversário do seu filho, por exemplo. Você planeja com antecedência quem vai fazer o bolo, você planeja com antecedência qual será a lembrancinha, começa já a confeccionar, você começa a fazer a lista dos convidados, né? E assim você vai preparar tudo que você for fazer com amor para o Ministério Infantil a qual você está nesse ano de 2023. Ande com um bloquinho para você anotar sempre as ideias, assista palestras, capacitações, procure sites de educação cristã, escolha um cantinho preferido na sua casa para você elaborar, pensar, estudar a palavra, elaborar as ideias, confeccionar algo, tem um cantinho específico para isso, para fazer o seu devocional com Deus, né? Porque para todas essas ideias fluírem, você precisa estar conectado com Deus, através da oração, do jejum, através da leitura da palavra. E ouça sempre uma opinião também de quem tá de fora. O ponto de vista de quem tá de fora é muito importante, tá bom? Não faça nada sozinho, líder. Você teve uma ideia de um projeto, rascunhe esse projeto e leve para sua equipe, para que eles dêem o ponto de vista deles também, tá bom? Não chegue lá e falando, olha a ideia que eu tive, olha, foi eu que fiz. Não faça isso, né? Nunca digam, o maior erro do líder do Ministério Infantil é quando ele começa a falar, eu fiz, eu sou, né? E esquece de usar nós, é no plural. Nós fizemos, nós vamos fazer juntos, nós tivemos a ideia, tá bom? Esse é o segredo para prosperar um trabalho em equipe. E vamos lá, terminando a nossa live. Faça tudo debaixo da vontade de Deus e sempre, sempre leve tudo que você planejar para a bênção do seu pastor. Não faça nada sem a bênção do seu líder maior. Leve para a aprovação dele, sabe por quê? Porque se lá na frente algo que você planejou, porventura, vem alguém, porque sempre se pode se levantar alguém, né? Que queira criticar ou que queira falar mal, o seu pastor vai ser o primeiro a te defender e vai dizer, eu dei a bênção, né? Vocês não podem falar porque eu dei a bênção. Então, que as suas ideias estejam alinhadas com a ideia do seu pastor, com a permissão dele, tá bom? Porque aí tudo que você fizer vai prosperar. Líderes brilhantes, Ministério Infantil fascinante. Faça as crianças ficarem apaixonadas pela forma de recebê-las, de você recebê-las na salinha. Receba-as com um sorriso, receba com amor, para que elas se sintam amadas. Criança sente, viu? Criança sente quando a líder tá ali por obrigação, quando tá ali sem estar com vontade, fazendo as coisas de qualquer jeito. A criança sabe quando o líder não preparou, não estudou a palavra. Tem líder que fica em saia justa quando tem uma criança que estuda a palavra em casa com a família e questiona alguma coisa dentro da salinha. Então esteja preparado, porque as crianças não são bobas, as crianças elas sabem, viu? Elas sabem. Tem crianças que dão aula para adultos aí, viu? Então se preparem, estejam preparadas. A forma que você for contar a história, a forma como você for transmitir, sabe? Coloque emoção nisso, sabe? Não fala de qualquer jeito, porque isso desmotiva até a gente que é adulto, sabe? Se doa inteiramente, tá? Inteiramente. Faça tudo com amor. Querer é poder. E o milagre começa na organização. Seja um líder curioso, pesquisador de ideias. Comodismo não combina com o Ministério Infantil. Então, seja criativo, busque ideias, pesquise ideias, se proponha a fazer, executar, e você vai ver que vai dar certo, que já deu certo em nome de Jesus. Então é isso, queridas, vamos encerrando essa live aqui. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês neste tema. A gente conseguiria fazer uma live detalhada,
falando sobre cada data comemorativa, com ideias para cada data, mas a gente precisaria de um tempo maior, e isso no presencial é fundamental, né? Então, eu quero deixar uma dica para vocês. Vocês podem estar adquirindo o livro Mala de Ideias, da Flávia Grégio, tá? Entra lá no Instagram da Flávia Grégio, lá com certeza tem um contato de como adquirir. É um livro que eu tenho e é um livro que ele não é só um livro, ele é um manual. Lá tem tudo, gente, para o ano inteiro. Datas e ideias de cada data, ideias para o culto Kids, organização. É um livro completo. E olha, eu não estou ganhando para fazer propaganda. Eu estou fazendo voluntariamente porque o livro é um manual. É muito bom. Mas não adianta você ter o livro nas mãos e deixar ele guardado na estante. Você tem que colocar em prática, de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade da sua igreja. Mas se você tirar pelo menos 1/3 das ideias e colocar em prática, você vai alcançar um sucesso extraordinário no ministério infantil, na vida espiritual das crianças, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Próxima live, sexta-feira, como o tema... Como levar as crianças a sentir a presença do Espírito Santo. Eu espero vocês sexta-feira aqui no Instagram, às 5h. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém?